Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João. Vamos para a mensagem. O tema da mensagem de hoje é esperança inabalável. Esperança inabalável. Evangelho de João, capítulo 11. No mês de novembro eu trouxe uma mensagem sobre esse texto, e hoje eu queria trazer uma nova ótica para esse mesmo texto aqui, que configura o sétimo milagre ou o sétimo sinal que o Evangelho de João descreve para nós. E a minha Bíblia está escrito assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra poderosa. Eu peço que nessa noite o Senhor transforme essa palavra num alimento para a nossa alma, que possamos receber um banquete espiritual aqui, que possamos ser saciados de ensinamentos, que hoje o Senhor tenha livre acesso a mentes e corações, e que nós possamos dar ouvidos à voz da razão, à voz do Teu Espírito Santo aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido. Jesus era amigo íntimo dessa família. Maria, Marta e Lázaro, eles eram amigos de Jesus, moravam num povoado na Galileia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E o texto diz que Jesus ele estava em Jerusalém, e ali ele realizou alguns milagres. Ele encontrou com muitas pessoas. Especificamente, Jesus havia realizado um milagre messiânico, que era a cura de um cego de nascença. Um homem que havia nascido cego, e toda a sua vida aquele homem nunca havia enxergado nada. Jesus então cura aquele homem, e isso provocou em Jerusalém um grande alvoroço. Os líderes religiosos questionaram a Jesus, questionaram a esse cego. Os fariseus, os saduceus, eles desejavam e já estavam arquitetando um plano para matar Jesus. Por isso Jesus não ficava muito tempo em alguns lugares. Cronologicamente, esse episódio da morte de Lázaro, da enfermidade do amigo de Jesus, ele se encaixa entre a festa da dedicação e a última Páscoa que Jesus ele viveu. Depois de curar o cego de nascença, Jesus sai. Esse episódio aconteceu próximo do templo de Jerusalém, e Jesus ele produz o seu último discurso em João no capítulo 10, dizendo que ele é o bom pastor. E dentro desse discurso ele revela que ele é o Filho de Deus. E ele é acusado pelos religiosos da época de profanar, de agitar o povo. E é nesse momento que os religiosos da época, eles pegam pedras para apedrejar a Jesus, para matar a Jesus. E Jesus então vê que ele não tinha mais condições de permanecer em Jerusalém, e ele sai dali. Ele atravessa o Rio Jordão e ele segue para uma região chamada Pérea, um lugar onde João Batista, no início do ministério de Jesus, começou a batizar os seus primeiros discípulos ali. E Jesus ele permanece ali por alguns dias. Nesse interim, Lázaro, amigo muito próximo de Jesus, ele é acometido de uma doença, e o texto não diz que doença Lázaro sofreu. O fato é, alguma doença atingiu a Lázaro,
E esse homem, esse amigo de Jesus, ele ficou debilitado. Eu disse aqui, em uma das minhas mensagens, que esse texto revela para nós que amigos de Jesus também adoecem. Pessoas que Jesus ama, porque o texto diz, aquele a quem tu amas está enfermo. Quem Jesus ama fica enfermo. E provavelmente Lázaro ou as suas duas irmãs, Marta e Maria, procuraram ali, na época, tudo o que se podia se fazer, assim como nos dias de hoje, quando você é acometido de alguma enfermidade. Quem sabe procuraram ali algum médico, alguém que pudesse de alguma maneira trazer a solução, ou saber que tipo de enfermidade era aquela. Quem sabe chamaram um sacerdote para que orassem por ele. O fato é que os dias se passavam e a doença de Lázaro se agravava e se agravava muito. E é muito comum que quando alguém adoeça, exista uma expectativa de melhora. E você começa a pedir oração. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus, cremos que Ele é um Deus que ainda realiza milagres. E é muito comum receber pelo WhatsApp mensagem de pessoas que estão enfermas, para que a gente ore, para que a gente coloque, através das orações aqui que nós temos às segundas-feiras, com as irmãs do Desperta Débora. Só que Lázaro, ele se encontrava enfermo, e o tempo passava, e a doença dele só regredia, a doença dele avançava, a doença dele fazia com que cada dia ele ficasse pior. Não havia expectativa de melhora, pelo contrário, chegou um momento que eles viram que o caso era muito grave. Quem sabe Lázaro até havia perdido a sua consciência ali enfermo, em cima de uma cama, em Betânia, numa aldeia próximo a Jerusalém. Até que os amigos ali presentes, a família ali presente, todo mundo muito preocupado com a saúde de Lázaro, vendo o estado dele se agravar, alguém ali tem uma ideia de que poderiam convidar a Jesus para que pudesse fazer alguma coisa e curar o seu amigo. E aí então que eles têm uma ideia de que alguém, um amigo que estava provavelmente ali presente, pudesse seguir até a Pérea, atravessar o Jordão e procurar onde Jesus estava, para trazer para ele a notícia de que o seu amigo se encontrava enfermo. E o texto diz que foi exatamente isso que aconteceu. Um dos amigos de Lázaro, alguém que estava ali junto com ele, alguém que viveu ali junto com ele aquele lamento, aquela dificuldade, alguém que estava acompanhando esse processo degenerativo na saúde de Lázaro, ele saiu, ele ouviu falar que Jesus se encontrava a um dia de caminhada de Betânia. Ele sai dali em direção a Pérea, ele atravessa o rio Jordão, ele segue em direção aonde Jesus estava. E aquele amigo de Lázaro, ao sair de Betânia, ele deixa Lázaro naquele estado lá, acreditando que com certeza ele permaneceria assim até que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Ele atravessa o rio Jordão, e aquele homem anda um dia inteiro de caminhada, até que ele chega na região onde Jesus estava. E o texto que eu acabei de ler diz que ao chegar diante de Jesus, ele diz o seguinte: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Esse homem, ele colocou todas as suas expectativas em Jesus, em alguém que poderia realizar, inclusive o impossível na vida de Lázaro. Quando saiu de Betânia, Lázaro se encontrava vivo, mas se você analisar esse texto aqui e fizer algumas contas, você vai perceber que logo depois que esse amigo de Lázaro saiu de Betânia, Lázaro morreu. Logo depois que ele saiu, Lázaro veio a óbito e ele não sabia. Ele chega diante de Jesus e ele diz: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus então olha para ele e faz uma promessa para ele. Jesus declara uma palavra para ele, dizendo que essa enfermidade não é para a morte. E quem tem uma palavra de Jesus não precisa de mais nada. Quem recebe uma promessa de Jesus tem a certeza de que Ele é fiel para cumprir. Ele então, muito feliz, muito convicto
de uma palavra dita pelo próprio Jesus, ele retorna para Betânia. Ele vai em direção a Betânia com o seu coração alegre, com a certeza de que Lázaro não morreria, porque quem garantiu foi o próprio Jesus. E ele sai cheio de esperança da Pérea. Ele atravessa o Rio Jordão e ele segue para Betânia, mais um dia de caminhada. O texto diz que Jesus permaneceu onde estava 2 dias. E aquele homem, ele chega próximo da aldeia de Betânia, com certeza com muita expectativa de que talvez Lázaro já estivesse trabalhando novamente, totalmente reabilitado da sua saúde. E quando ele chega em Betânia, ele se depara com um quadro totalmente oposto àquilo que ele imaginava. Ele vê as pessoas ali chorando, ele vê um lamento. Provavelmente haviam mulheres que na época eram contratadas para produzir o choro, o lamento, diante de uma cultura judaica. Essas mulheres eram chamadas de carpideiras, eram contratadas, elas eram pagas para chorar nos velórios. E ali as mulheres, elas ficavam durante horas chorando, lançando areias sobre as suas cabeças, produzindo lamento, num ambiente totalmente funeral. E ele, esse amigo de Lázaro, quando ele vê aquela cena, ele diz: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Por que está todo mundo chorando? Eu não estou entendendo. O que aconteceu? Eu vim com uma notícia boa trazer para vocês aqui. Eu tenho boas novas da parte de Jesus para vocês. Aquele homem, ele se encontrava cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de certeza no seu coração, porque é exatamente assim que pessoas que recebem uma palavra de Jesus, que se encontram. Você que está aqui me vendo e ouvindo, um dia você ouviu uma palavra de Deus, um dia você veio aqui, através de uma ministração, Deus falou com você, e você teve certeza disso. Um dia talvez você tenha dormido, e você não tenha comido uma feijoada, porque tem gente que dorme, come feijoada e sonha, né? Aí tem gente que me procura: eu tive um sonho, queria que o Senhor revelasse. Primeira coisa que eu pergunto: comeu o que na noite anterior? Às vezes come uma dobradinha, come um marrabado, vai sonhar mesmo. Mas Deus fala através dos sonhos. Deus já falou comigo através de sonhos. Quem sabe Deus tenha falado com você através de um sonho. Talvez Deus tenha usado um profeta para deliberar uma palavra sobre a sua vida. E ao receber aquela palavra, você teve certeza de que essa promessa que Deus disse, ela iria se cumprir. Esse amigo de Lázaro, ele tinha essa certeza. Só que ele se deparou com um quadro caótico. Ele se deparou com uma situação que fugiu do seu controle, porque ele viu todo mundo chorando e ele perguntou: o que está acontecendo? Me digam. E alguém chegou para ele e disse: você não sabe, logo quando você saiu daqui, há 2 dias atrás, logo depois que você saiu, o nosso amigo Lázaro morreu. E é nesse momento onde a vida nos pega de surpresa, onde é tirado o nosso chão, que a gente não sabe o que fazer, mesmo recebendo uma palavra do próprio Deus, através de Jesus. Não sei você, mas eu falei hoje de manhã aqui, esse ano eu fiz 5 velórios, fiz muitos velórios. Eu fiz 5 velórios de pessoas com menos de 40 anos que morreram. Menos de 40. Pessoas jovens. Semana passada nós fizemos o velório da Josi, prima da Priscila. 34 anos, né? 34 anos. Alguém cheio de esperança, alguém cheio de sonho, de projetos, uma menina linda, que não esperava que a vida pegasse ela de surpresa. E o que fazer quando a gente é pego de surpresa? Quando a nossa esperança vai embora, quando diante de uma palavra do próprio Deus, a gente não vê um milagre acontecer.
Aquele homem tinha a certeza de que Lázaro já estava curado. E quando ele chega em Betânia, o que ele vê é desgraça, ele vê choro, ele vê lamento, ele vê morte. Lázaro nem estava mais ali. Lázaro já se encontrava já numa cripta da rocha, uma espécie de fenda feita na rocha. E ele chega ali e eu quero conjecturar aqui, diante da palavra de Jesus, ele fica sem ter o que dizer ali. Como é que ele vai dizer para as pessoas que Jesus disse para ele que Lázaro não iria morrer, se Lázaro já estava enterrado, se Lázaro já estava morto? Primeiro, que as pessoas não iriam acreditar nele. Segundo, que ele não tinha saúde emocional, porque ele entrou em crise. E existem momentos na nossa vida que nós entramos em crise espiritual. Existem momentos na vida do ser humano que ele chega a se decepcionar, inclusive com Deus. Ninguém fala isso, você não vai ouvir as pessoas dizendo isso, mas no fundo, lá no fundo do coração, o que se tem é decepção. Porque quando Deus promete alguma coisa e de alguma maneira essa promessa não é cumprida, o que se sente, o que se tem é decepção. Mas a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir? Ele é fiel. Jesus, então, depois de 2 dias, ele retorna para Betânia. Um dos seus discípulos, ainda, talvez o mais medroso, diz o seguinte: a gente saiu de lá há poucos dias, quase fomos mortos por apedrejamento, e o Senhor quer voltar para lá, para aquele lugar? Para mim seria o último lugar que a gente voltaria. E Jesus então diz que revela abertamente para eles que Lázaro havia morrido. Eles presenciaram a fala de Jesus para o amigo de Lázaro, dizendo: essa enfermidade não é de morte. Então provavelmente indagaram: se não é de morte, o que a gente vai fazer lá? Jesus revela: não, nosso amigo Lázaro morreu, mas nós temos que ir lá ressuscitar. E Jesus chega lá, Jesus retorna para Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, a primeira coisa que Jesus quer saber é aonde puseram o corpo. Se você ler o texto, você vai ver que é isso. Marta sai ao seu encontro, Maria depois. Mas Jesus, ele faz uma pergunta: onde puseram o corpo? Existem pessoas que diante de uma palavra de Deus, diante de uma promessa de Jesus, diante de expectativas para sonhos que tem no seu coração, onde o tempo passou e o cumprimento dessa promessa não aconteceu, essas pessoas enterraram os seus sonhos. Diante de um hiato, de uma separação, diante de um grande vazio entre o tempo da promessa e o cumprimento dela, porque lidar com o tempo é muito ruim. Lidar com o tempo e lidar com o silêncio de Deus é algo muito dificultoso. Nós vivemos uma geração imediatista. As pessoas, elas vivem aceleradas num ritmo frenético, correndo de um lado para o outro. Se você encontra, um dia eu falei isso aqui, se você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, tinha um amigo que eu não via há muito tempo e eu ouço muito isso, e aí eu tive a oportunidade de encontrá-lo um dia, e eu falei: e aí, cara, como é que você está? Quanto tempo? E é a mesma frase que eu escuto das pessoas: correria. Porque a gente vive numa correria, a gente vive correndo de um lado para o outro, daqui para ali, de lá para cá. E existem respostas que buscamos, das quais o que ficam ecoando no nosso coração são as perguntas. Você tem sonhos? Você tem projetos? Você tem metas para a sua vida? Você tem desejos? Quem aqui tem sonhos? Levanta a mão. Você tem sonhos?
Um dia eu participei de eu vou falar um desejo que eu tinha. Eu participei de uma palestra há muitos anos atrás. E nessa palestra tinha um palestrante e ele disse o seguinte: quem aqui tem vontade de fazer uma coisa na vida que nunca fez? Devia ter umas 200 pessoas e eu levantei a mão. Eu era uma daquelas 200 pessoas e eu estava com um crachá. Quem aqui tem vontade de fazer alguma coisa que nunca fez ainda? Levanta a mão que eu quero conhecer você. Você tem vontade de fazer uma coisa na vida que você nunca fez? Eu levantei a mão. Eu estava na terceira fileira. Tinha umas 200 pessoas. Aquele cara veio na minha direção. Ele olhou para o meu crachá e ele falou: você, Rafael, o que você tem vontade de fazer na sua vida que você não fez? Na época, vocês vão achar que é brincadeira, mas eu falei para ele: eu tenho vontade de aprender a tocar violão. É sério, irmãos, tem muitos anos isso. Eu quando via uma pessoa dedilhando um violão, Fabão, eu achava lindo aquilo, cara. O cara pega o violão e ficava dedilhando, eu achava bonito aquilo, Fonseca. E eu queria aquilo, e eu falava assim: tenho tanta vontade de aprender a tocar violão. E eu tinha tanta vontade de aprender a tocar violão. E naquele dia eu falei para ele: eu tenho vontade de aprender a tocar violão. Tem gente que tem vontade de pular de asa delta. Tem gente que tem vontade de pular de paraquedas. Tem gente com vontade de ir na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. E aquele dia eu falei para ele: eu tenho vontade de aprender a tocar violão, Jacó. Eu falei para ele. E ele falou para mim assim: por que você não aprendeu ainda? Tem muito tempo que você tem vontade de tocar violão? E eu disse: já tem bastante tempo. Por que você não aprendeu ainda? E eu disse para ele uma resposta que todo mundo diz. Quem sabe aqui o que eu falei? Eu não tenho tempo. Você conhece a resposta. Porque para muitas coisas que são sonhos nas nossas vidas, nós produzimos uma justificativa de que nós não temos tempo. E eu disse para ele: eu não tenho tempo. E ele falou assim para mim: você acredita que se... Ele perguntou para mim: que horas você acorda todos os dias? E eu disse para ele: às 7 da manhã. Eu acredito que na época, hoje eu acordo mais cedo que o Tito. Falei: às 7 da manhã. Ele falou: você acredita que se você tiver um violão, que se você tiver uma revistinha de violão, e se você acordar meia hora todos os dias mais cedo, e durante meia hora você exercitar, você vai conseguir aprender a tocar violão? Eu disse: sim. Então o seu problema não é tempo. O seu problema é que você enterrou os seus sonhos. O tempo passou. Um dia eu passei no centro de Cabo Frio, e eu passei na frente de uma loja de instrumentos musicais há muitos anos atrás, e uma luz acendeu e eu entrei dentro daquela loja. E eu falei para aquele rapaz: eu quero comprar um violão. Ele falou: qual que você quer? Tem vários aqui. Eu falei: eu quero comprar um violão. Mas você quer algum específico? Eu não sabia nada, irmãos. Eu não conhecia nada de violão. E eu falei: não, é um violão bonitinho aí, mais ou menos dentro do meu orçamento. Tem violão caro, irmãos. Os meninos estavam falando aqui que tem violão de 18 mil reais. Eu nem sei que marca que é de violão. Comprou um violão de 200 e poucos reais. Eu falei: eu quero levar um violão. E eu comprei aquele violão. Ele me deu aquele saco preto de violão. Botei aquele negócio nas costas. Eu cheguei com aquilo em casa. Carla falou: o que é isso? Vou aprender a tocar violão. Você está maluco? E eu entrei, tinha um irmão na igreja. Isso era lá no Seizinho, irmão. Isso tem mais ou menos uns 8 anos. E eu entrei numa aula de violão. Eu falei para o irmão assim: quero tocar violão. Ele: vamos fazer uma aula. Aí ele começou: ó, isso aqui é traste, isso aqui é braço, isso aqui não sei o que. Aí eu falei para ele: não, meu filho, eu quero tocar música. Quando é que eu vou tocar música? Ele falou: calma, não é assim. Aí ele me passava
um dedilhar, um negócio que era chato de fazer, e eu falei, cara, isso é muito chato, quando é que eu vou começar a tocar? Eu quero tocar música. Eu achava que eu ia ser um levita, eu achava que eu ia tocar na igreja. Até que depois de alguns meses, poucos meses, eu não consegui, sabe, ficou enjoado aquilo ali, e eu comecei a ir para a internet, e eu comecei a baixar as músicas na internet, e eu comecei a tocar as músicas na internet, e eu comecei a realizar o meu sonho, que por muito tempo tinha sido enterrado. Hoje eu tenho um violão aqui no gabinete da igreja. Toda segunda-feira a gente se reúne com o presbitério, e aí a gente tem o nosso momento de oração. Toda segunda-feira a gente ora aqui pela igreja, pela liderança, a gente ora por Cabo Frio, a gente ora pelos governantes, e aqui, ali com os irmãos eu pego o violãozinho, irmãos, e eu produzo algumas notas ali, a gente canta ali, eu adoro o Senhor. E aí às vezes Fonseca olha e fala assim, cara, tá dedilhando bem, hein? E isso me arremete, quer roubar minha bênção, e isso para um tempo que eu sonhava, que eu sonhei, mas que por muito tempo eu enterrei o meu sonho. Existem pessoas aqui que enterraram sonhos, que enterraram inclusive promessas do próprio Deus. Deus fez uma promessa para você, o tempo passou e a promessa ainda não se cumpriu, e diante de uma espera escura, de um tempo terrível, você acabou enterrando o sonho, você acabou desacreditando na promessa. Foi exatamente isso que aconteceu com esse amigo de Lázaro, que tinha uma palavra do próprio Deus, que tinha a certeza de que Lázaro não morreria. Mas nós somos muito visuais, por isso nós limitamos a nossa fé ao campo de visão. A Bíblia fala que o cristão, ele não deve viver por vistas, e sim por fé. E Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é a certeza do que não se vê, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que não se vê. Isso quer dizer que, ainda que os seus olhos naturais não estejam contemplando, se você tem fé, isso pode se tornar uma realidade. Porque nós servimos a um Deus que é conhecido como o Deus do impossível. Não há impossibilidade para Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer. Ainda que o tempo passe, ainda que as circunstâncias, e ainda que tudo diga que não, Deus, Ele pode fazer. Esse amigo de Lázaro, diante de um lamento, diante de pessoas ali chorando, ele acabou enterrando aquele sonho. Eu sinceramente não sei, o texto não dá margem para isso. O texto não diz se ele revelou que Jesus disse que a enfermidade seria ou não seria para a morte, porque se ele dissesse, ninguém ia acreditar nele. O fato é que Jesus se dirigiu para a aldeia de Betânia, e quando Jesus se dirigiu para a aldeia de Betânia, Jesus fez uma pergunta. Jesus não queria saber qual era a enfermidade de Lázaro, Jesus não queria saber quanto tempo ele estava enfermo. Jesus disse para aquelas pessoas: onde o puseram? Eu quero declarar nessa noite aqui, que essa noite será uma noite de ressuscitação de sonhos e de projetos. Jesus pediu para que aquelas pessoas levassem ele onde eles haviam enterrado os sonhos e os projetos. Talvez você que está aqui nessa noite nem se lembre do sonho, do projeto, ou de uma palavra que você tenha recebido do próprio Deus diante do tempo. Talvez você tenha recebido uma palavra profética na sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu matrimônio. Talvez o seu casamento, como foi falado há pouco aqui, já vive um mal-estar há muitos anos,
e se transformou em uma conveniência entre duas pessoas. E talvez o seu cônjuge não seja cristão, e durante muitos anos você tenha orado para que ele venha se converter, ou talvez ele até seja um cristão apenas no título, mas não é um discípulo de Jesus, e você tem recebido uma palavra de Deus há muitos anos de que vocês dois seriam usados na obra dele, mas isso foi há tanto tempo que você nem lembrava mais disso. Mas hoje Jesus pergunta para você: onde você enterrou o seu sonho? Onde você enterrou a promessa que Deus fez para você? Onde foi que você enterrou o desejo que você tem de alguma coisa na sua vida que ainda não realizou? Jesus disse onde puseram, e Jesus não quis saber, e aqueles homens e mulheres levaram Jesus até uma fenda, um lugar que Lázaro estava ali, e o texto diz que ele estava ali há 4 dias, pode subir o louvor, ele estava 4 dias ali. O texto diz que Jesus, ele não perguntou há quanto tempo o sonho estava enterrado, o projeto estava esquecido, há quantos anos, há quantos dias, há quantos meses, o sonho, a palavra foi liberada. Jesus só fez uma pergunta: aonde puseram? Porque é de lá que nós vamos produzir o milagre. Que o Espírito Santo traga a sua memória aí agora, você que está aqui, um sonho que você tem em Deus, uma promessa que Ele te fez, e que essa promessa ela ficou esquecida, diante de inviabilidades, de impossibilidades. Nós não podemos limitar a nossa fé ao nosso campo de visão, porque o nosso campo de visão ele é limitado. Os nossos olhos naturais, eles sempre vão nos sabotar. Um dia eu falei isso aqui, tem muita gente que está achando que o nosso inimigo é o diabo, e não é, porque o diabo ele foi vencido na cruz do Calvário. O diabo ele já foi derrotado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque muitas são as vezes que você sabota a si mesmo. Você, diante de desejos, de conquistas, de sonhos, de projetos, você diz: isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu não vou conseguir. Diante de alguns meses eu fiz aulas com 2 professores. Hoje eu toco mais músicas, irmão. Eu não me arrisco a tocar aqui, falar igual o outro. Eu não toco aqui porque eu não quero, sabe de nada, a luta que é. Na verdade, eu fiz aulas, só que chegou um momento que eu fiz as aulas, que eu aprendi a tocar algumas músicas, que eu fico lá no meu cantinho com um devocional, que eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu falei: gente, eu até consegui tocar, mas isso não é para mim, eu não nasci para isso. Não foi isso que eu imaginei que seria, e por isso eu não caminhei mais. Agora, eu realizei um sonho. Eu quero dizer para você que está aqui, você que tem sonhos, e você que enterrou esses sonhos já há muito tempo, você que enterrou promessas de Deus. Jesus ele disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda aquele que crê e vive em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não há impossibilidade para o Senhor. Não há nada que Ele não possa ressuscitar que já morreu na sua vida. Não há sonho, não há projeto, não há milagre. Não há nada que Ele não possa fazer, porque Ele é um Deus do haja. O Senhor ele diz: haja e tudo se faz. O nosso Deus ele traz à existência o que não existe. Ele simplesmente é Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso nessa noite, se os seus sonhos foram enterrados, se os seus projetos há muito tempo ficaram para trás, eu quero declarar que o Senhor ele irá nessa noite ressuscitar os seus sonhos. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.